Estamos na semana da prematuridade. A nível mundial, 1 em cada 10 recém-nascidos é prematuro. Em Moçambique, mais de metade dos recém-nascidos que morrem são prematuros. Só no Hospital Central de Maputo, em 2018, foram internados 2.497 recém-nascidos, dos quais 33% prematuros. A nível de óbitos, foram registrados 425 óbitos e deste universo, 45% prematuros, o que faz com que a prematuridade seja uma das principais causas de óbito em recém-nascidos com menos de 28 dias. Saudações, está no ar o Saúde e Vida. As pequenas Larissa e Alicia nasceram antes do esperado. Elas nasceram com 7 meses e, na época, cada uma pesava 1,2 kg. Elas nasceram muito pequenas mesmo, mas muito pequenas mesmo, que até dava medo de chegar perto para segurar a elas. Sem contar que também tínhamos aquele problema, principalmente a mãe, eu sempre que chegasse e quisesse pegar uma, a primeira coisa, não, vai passar o álcool, vai desafetar a mão para segurar a elas. Então, aquilo causa em nós um bocadinho de... Eu nem vou dizer que é alguma coisa que faça mal, né? Mas é um medo forte que a gente tem, tipo, não queremos não queremos que alguma coisa de mal aconteça às meninas. Então isso fez com que eu olhasse para elas e dissesse que são as duas vitoriosas. Durante os primeiros meses de gestação de Cenélia, tudo ia muito bem. Até que ao entrar para o 3º trimestre de gestação, durante as consultas pré-natal, a mãe foi diagnosticada hiperêmese gravídica, que é a ocorrência de vômitos incontroláveis durante a gestação, resultando em desidratação. Teve muitos vômitos mesmo, eu não conseguia comer quase nada. Tudo que eu comia, eu estava a lançar, estava a vomitar, qualquer coisa assim. Então, chegou um tempo que eu só vivia à base de água, então ficava uma semana sem comer nada e só comer rodela de ananás, era o que eu conseguia comer. Durante a época em que as gêmeas estavam internadas, ficaram na incubadora a receber cuidados especiais, onde acabaram por perder um pouco de peso e tiveram que ser transferidas de Inhambane para o Hospital Central de Maputo para dar continuidade ao tratamento. Ao chegarem, as gêmeas foram diagnosticadas hemoglobina baixa e tiveram que ser submetidas a uma transfusão de sangue. Quando a médica falou conosco sobre a transfusão de sangue, ela perguntou: vocês vão assinar um termo de responsabilidade, que era para permitirmos com que elas fizessem uma transfusão de sangue. Primeira coisa que me veio, eu olhei para ela e tentei fazer um sinal, tipo, agora o que é que nós fazemos? Vamos sair a correr desta sala e deixar a médica sozinha decidir. Depois fiz chamada para os meus familiares e disseram: tu não tens nada a fazer, a única coisa que tens de fazer é seguir aquilo que a médica está a dizer. Por mais que não queiras, elas estão a precisar dessa transfusão de sangue. Então, naquele momento, não tens a verdadeira noção das coisas. Ainda para ti é como se fosse um vulto, é algo que não estás preparado para ouvir. Eu, naquele tempo, só o termo de responsabilidade para assinar, várias coisas passaram na minha cabeça. O que é que vai acontecer a seguir? Quais são, o que é que vai prejudicar a saúde das duas meninas? Então foi algo que deixou-nos um bocadinho abalados, tanto que até hoje, quando vemos elas assim grandinhas, não acreditamos, até pensamos que elas foram trocadas, que aquele esforço todo valeu a pena. E foi graças ao apoio da equipa médica, amigos e familiares que a mãe conseguiu passar por esta etapa. Eles foram muito importantes para essa recuperação, porque se nós não estivéssemos bem emocionalmente, não tivéssemos alguém que nos segurasse, talvez não conseguíamos fazer cumpríssemos todas as recomendações que foram dadas, mas esses profissionais, essas pessoas nos mostraram que realmente é uma situação que é possível e foi
se sempre possível de se superar. Então, a eles, muito obrigada, mesmo que continuem com essa força de ajudar cada vez mais e pessoas que passam pela mesma situação, porque é gratificante. Eu acho que a recompensa hoje em dia, quando eles veem esses bebês que passaram por eles, é muito gratificante. Então, tenho mesmo que agradecer a todos eles. Cada etapa do tratamento foi uma batalha vencida. Diante de momentos de muita tensão, a cumplicidade, a amizade e o apoio mútuo entre Shamir e Cenélia contribuíram para a recuperação das pequenas. Hoje, Larissa e Alicia têm 8 meses, pesam cerca de 8 quilos e gozam de boa saúde. Bom, hoje o nosso tema é prematuridade. Por essa razão, a equipa de Saúde e Vida deslocou-se até o serviço de neonatologia do Hospital Central de Maputo, onde vamos conversar com a doutora Paula Rodrigues, é médica, pediatra intensivista neonatal aqui no Hospital Central de Maputo e vai poder esclarecer aquelas que são as nossas dúvidas sobre este tema. Olá, doutora, seja muito bem-vinda ao programa Saúde e Vida. Olá, muito obrigada pelo convite. Olá para todos os telespectadores que nos assistem. E hoje vamos conversar muito. Vamos sim. Certo. Quando é que consideramos um bebê prematuro? O que é que causa a prematuridade? Bem, um bebê é considerado prematuro quando ele nasce antes do tempo de gestação. Quer dizer, ele nasce antes das 37 semanas de gestação ou antes dos 9 meses que ele deveria ficar dentro da mãe. Ok. O que é que causa? Bem, a prematuridade tem várias causas. As principais causas são infecções maternas. Isto durante a gravidez? Durante a gravidez, principalmente a infecção urinária. Depois temos as infecções de transmissão sexual. Temos também uma mãe que é adolescente, então o corpo dela ainda não está preparado para receber um bebê. Então esta mãe tem muito mais probabilidade de ter um bebê prematuro ou antes do tempo. Depois temos os traumas, que principalmente trauma psicológico ou violência doméstica, também podem levar a um parto prematuro, dentre outras várias. Dentre outras causas, assim é que é. E quanto tempo é que o bebê deve ficar internado no hospital? Porque eu sei que o prematuro nasce, tem que ficar na incubadora, tem um período em que o bebê tem que voltar, tem que reconstruir os membros, assim é que é. Quanto tempo dura? Bem, isso depende muito de com quanto tempo o bebê nasce. Então, se nós consideramos um prematuro, um bebê que nasce antes de completar 37 semanas, todos que nascem antes desse tempo são prematuros. Até um bebê que nasce com 36 semanas, vai faltar uma semana para ele passar para um bebê de termo, ele é considerado prematuro. Então, os bebés que nascem mais próximo do termo, eles assim, dependendo da causa pela qual que fez com que ele nascesse prematuro, ele pode ficar de alguns dias, uma semana ou mais tempo. Cada bebê é um ser particular. Ou seja, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Nós não podemos dizer que, olha, fica uma semana, fica 2 dias, 2 meses. Já tivemos e temos bebês que chegam a ficar 2 meses, 3 meses connosco, até que recuperem, que entreguemos a mãe e o bebê bem, que esteja bem. Certo, é como ouvir que para que o bebê esteja bem, a mãe também tem que estar saudável, tem que estar emocionalmente também saudável para poder cuidar desta criança, porque não é fácil. Qual é o cuidado que esta mãe deve ter, de um modo geral, com a sua alimentação, para que ela possa também transmitir o bem-estar para o seu bebê? E no âmbito geral, qual é o papel da família no apoio que tem que dar a esta mãe durante este período? Ser mãe não é uma tarefa fácil.
Então, toda mulher que fica grávida e que tem bebê, ela precisa de ter uma alimentação saudável. Tem de descansar bastante, para além desta alimentação saudável, e ela tem que estar bem fisicamente e emocionalmente também. Então, a família serve de apoio e de suporte para esta mãe. Quando ela tem um bebê prematuro, ela precisa muito mais deste apoio, porque o bebê prematuro precisa de muito mais cuidados e exige muito mais cuidados em relação a um bebê de termo. O bebê prematuro, quando ele vai para casa, para que ele possa recuperar o peso e possa crescer bem, ele precisa de que a mãe ande com ele e faça um contacto pele a pele, aquilo que nós chamamos método canguru. Então, não é só a mãe que pode fazer isso, o pai pode fazer, quem está em casa também pode ajudar a fazer. Então, quanto mais tempo este bebê ficar no método canguru, ele cresce mais rápido e mais saudável. Muito bem, era sobre isto que eu queria falar. Queria saber quais são os métodos ou os procedimentos que são feitos para ajudar na recuperação, rápida recuperação do bebê prematuro. Para além do método canguru, aqui no hospital, quando o bebê está internado, quais são os procedimentos que o bebê passa para poder recuperar? Então, é assim, são bebés muito frágeis, né? Eles precisam de ficar na incubadora, ficam ali fechaditos para estar protegidos de infecções, e eles precisam do leite materno, que é extremamente importante, e precisam de calor. Sim. Pronto, nós fazemos outro tratamento, pomos soro, pomos antibióticos para que este bebê recupere o mais rápido possível. Mas fundamental é que ele tenha leite materno, quanto mais cedo melhor, e que ele tenha um calor e que permaneça com este calor. E o amor da família acima de tudo. Então, assim, a mãe emocionalmente está mais frágil, ela precisa do apoio da família inteira. Muito bem. E é possível prevenir a prematuridade? Se sim, como é que isto funciona? A prematuridade, como eu disse anteriormente, ela tem várias causas. A infecção é uma delas, é a principal. Então, para as mães que estão grávidas, a recomendação é que elas façam o pré-natal o mais corretamente possível. Assim que ela suspeita ou percebe que pode estar grávida, ela dirige-se ao centro de saúde e começa a fazer a seguir nas consultas certinho, para poder prevenir pelo menos algumas das coisas, como a infecção, a tensão alta também é uma das causas que pode fazer com que estes bebês nasçam antes do tempo. Então, estas duas causas pelo menos são preveníveis e nos centros de saúde. Ou seja, a mãe deve seguir à risca as recomendações médicas dadas na consulta pré-natal. Pois, é mesmo isso. Bom, e ter também muita atenção com a sua alimentação durante este período de gravidez. A doutora bem disse, a mãe deve descansar. Enfim, a mãe deve estar emocionalmente bem para que o bebê possa nascer também saudável. Vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já para a segunda parte do nosso programa. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Hoje o nosso tema é prematuridade. Confira a seguir algumas dicas e recomendações sobre como é que a mãe deve proceder com a sua alimentação, bem como no tratamento deste bebê que nasceu prematuro, para que ele possa recuperar rapidamente. Sabemos que o prematuro, em princípio, não devia nascer, devia estar ainda no útero materno. Então, esse desenvolvimento fora do útero pode trazer algumas sequelas. E temos que estar atentos a isto, ela tem que vir às consultas regularmente. Diferente de um bebê de termo, o prematuro precisa de cuidados especiais para a sua rápida recuperação e ganho de peso.
A neonatologista Ivana dá-nos algumas dicas de como cuidar do bebê prematuro. E para garantir uma boa qualidade de vida, é preciso ter muita atenção em relação à alimentação do bebê, bem como da mãe. Uma mãe de um prematuro deve ter uma alimentação variada, em que deve ter todas as vitaminas e todos os nutrientes, isto é, todos os açúcares, que são os carboidratos, as gorduras, os lípidos e as proteínas. Isto encontra-se nos alimentos variados, né, como a carne, os ovos, as frutas, e beber bastante água para produzir o leite materno. Durante a internação, existem cuidados específicos que devem ser acautelados. O melhor alimento para o recém-nascido prematuro é o leite materno. Tá bem? Inicialmente, quando ele é muito pequeno e ainda não consegue sugar o seio materno, tem que se alimentar com uma sonda. Normalmente é quando ele está aqui internado nos nossos serviços. Tá bem? Então, através da sonda orogástrica, nós vamos alimentar este bebê. Conforme ele for melhorando, ele vai adquirindo capacidade para ter sucção. Porque por causa da imaturidade, ele não tem sucção, não consegue engolir. A mãe tem um papel importantíssimo na recuperação do seu bebê. Durante as visitas, ela deve transmitir o seu calor, amor, carinho, atenção e afeto através do método canguru. Então, nós usamos o método canguru, que é em etapas. A primeira etapa é aqui nos cuidados, né, intensivos, que nós chamamos de berçário 1, em que eles estão com aqueles cuidados iniciais que eu já falei. Depois passa para o berçário 2, onde a mãe começa a fazer canguru mais tempo e aprender já os cuidados a ter no domicílio, com toda a equipe que está no berçário 2, tá bem? Depois do berçário 2, passa para a terceira etapa do método canguru, que é em casa, já com os familiares, com a mãe. Então, primeiro, tem que manter o canguru em casa. A mãe pode fazer, o pai pode ajudar, a família nuclear pode ajudar no canguru. E deve-se fazer canguru o máximo de tempo que a mulher ou os familiares conseguirem. Quando o bebê recebe alta, a mãe deve continuar com alguns cuidados em casa. Primeiro, o bebê tem que estar numa incubadora, tá bem? Para não fazer hipotermia, que é baixar muito a temperatura, porque ele não está preparado para conservar esta temperatura por ser imaturo, prematuro. Muitas vezes ele nasce, dependendo da idade gestacional com que ele nasce, os cuidados variam. Uns precisam de suporte ventilatório, isto é, precisam de ventilação invasiva, não invasiva, oxigênio, depende. Mas quase sempre eles, quando nascem, precisam de algum suporte respiratório, precisam de... Inicialmente não se alimentam, começam a fazer soros endovenosos, muitas vezes precisam de antibióticos também e ficam, podemos dizer que meio isolados, tá bem? Porque são imaturos, então o sistema imunológico também está imaturo, significa que estão muito propensos a ter infecções. Então aí também restringimos um bocado a visita, tá bem? Só entre o pai e a mãe, precisamente para nós não propagarmos as infecções. O afeto faz toda a diferença na recuperação do bebê. A presença da mãe e da família tem grande poder na vida do bebê prematuro. Em casa, a mãe deve continuar com o método canguru para estimular o contato entre mãe e filho. Depois destas dicas, vamos agora esclarecer alguns mitos e verdades sobre a prematuridade. Bom, doutora Paula, é comum ouvirmos que o bebê prematuro tem um calendário de vacinação diferente de um bebê de termo, ou seja, um bebê que nasceu com 9 meses. Isto é um mito ou é uma verdade? Pode ser uma verdade, mas depende sempre dos casos. Um bebê que nasce 1 semana ou 2 semanas antes do tempo, ele vai fazer a vacinação seguindo o calendário normal. Mas um bebê que nasce com muito mais tempo de antecedência e que tem menos de 2 quilos, este bebê vai atrasar a vacinação,
vai começar as vacinas quando ele atingir este peso. Então, daí que tem que seguir um calendário diferente, mas em termos de tempo. Ele faz as mesmas vacinas, mas com um tempo diferente. Por exemplo, faz a vacina dos 2 meses que os bebés fazem, ele vai fazer só depois que fizer a primeira vacina, 1 mês depois que ele fizer a primeira vacina. Então, às vezes ele faz a vacina dos 2 meses com 3 meses de vida. Então, atrasa sempre mais ou menos 1 mês. Mas tudo depende do peso do bebê, não é linear como as pessoas pensam. Não. Ok, muito bem. O bebê prematuro chora e dorme mais do que os outros bebés. Isto é um mito ou é uma verdade? Um mito. O bebê prematuro, ele, da mesma forma que o bebê de termo chora, quando está com fome, quando está com a fralda suja ou quando está com dor, o bebê prematuro também chora. Ele tem sim que ter um cuidado extra da mãe na hora de dar de comer, por exemplo, que não pode passar muito tempo, então ele não pode dormir muito mais tempo que um bebê de termo. Ele precisa de ter comida a cada 3 horas, não pode ficar a dormir muito mais tempo. Então é preciso uma atenção redobrada da mãe. Muito bem. O desenvolvimento neurológico de um bebê prematuro é igual a um bebê de termo. Isto é um mito ou é uma verdade? Uma verdade. Dependendo das outras questões, com quanto tempo ele nasce. Então, um bebê muitíssimo prematuro, que tem 28 semanas, 25, 26 semanas, ele tem um desenvolvimento mais lento porque ele está fora do útero, onde deveria crescer, então nós não conseguimos ter as mesmas condições que tem o útero, então ele vai desenvolvendo mais lentamente. Agora, um bebê que é prematuro, que faltariam, por exemplo, 2 semanas ou 1 semana para que ele completasse o tempo, este bebê tem o desenvolvimento neurológico parecido ou na mesma cronologia que um bebê de termo. Ou seja, no período das últimas semanas ou nos últimos meses, este período em que a mãe transfere algumas vitaminas para este bebê para que ele possa desenvolver esta parte da capacidade neurológica. Todos os órgãos têm um desenvolvimento à medida que vai decorrendo a gravidez. No fim da gravidez, este processo é acelerado. Okay. Então, pode ser que em alguns bebés prematuros este processo ainda não ocorreu, daí que estes bebés em particular possam ter um desenvolvimento mais lento quando eles saem antes do tempo. Ok, mas também a doutora referiu que cada caso é um caso. Não podemos generalizar cada bebê. Pois. Bom, muito obrigada por nos esclarecer estes mitos e verdades sobre a prematuridade. Vamos a mais um intervalo, querido telespectador, não saia daí, porque isto é um Até Já. E na terceira e última parte do nosso programa teremos mais informações para si. É o regresso do programa Saúde e Vida. Estamos na terceira e última parte do nosso programa. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre um assunto que preocupa muitos pais e encarregados de educação. Estamos a falar sobre a prematuridade. É uma condição que pode acontecer. Na primeira parte do nosso programa, a doutora explicou que é possível prevenir, então você deve ficar bem atento com as dicas e recomendações que hoje serão dadas para que possa prevenir esta condição que é a prematuridade. Mas porque os nossos telespectadores também têm dúvidas aos diversos assuntos relacionados com a nossa saúde, vamos à rubrica Saiba Mais, esclarecer as dúvidas e perguntas do nosso público sobre a prematuridade. Olá, doutora. Aqui Mércia.
Gostaria de saber se os bebês prematuros podem mamar. Olá, os prematuros, dependendo de quanto tempo eles têm de vida, eles podem mamar sim, mas nós temos que pensar e perceber que o prematuro é muito pequenino e cada vez que ele mama no peito, ele faz um esforço muito grande e perde peso. E nós queremos evitar que ele perca muito peso. Então, inicialmente, dentro do hospital, nós estimulamos e ensinamos as mães a diminuir esse esforço. Então, elas dão de mamar os bebés com um copinho e depois, mais tarde, vamos gradualmente pondo o bebê para mamar no seio da mãe. Olá, doutora. Meu nome é Inocência. Tenho uma pergunta. Uma criança que nasce antes dos 9 meses pode ter uma sequela? Olá, pode sim. Nós temos alguns dos prematuros que, quando eles nascem, eles ainda não tinham os órgãos, alguns dos órgãos e principalmente a parte do cérebro completamente formada. Então, estes são os prematuros que vão ter algum grau de dificuldade, alguns deles vão ter dificuldade na aprendizagem, pode ser que tenham problemas, não consigam andar, seja a fala, só consegue falar muito mais tarde e com ajuda, às vezes não conseguem correr. Então, temos sim sequelas de prematuridade, dependendo de com quanto tempo este bebê nasceu. Olá, doutora. Meu nome é Sorostalina. Tenho uma pergunta. Queria saber como uma criança nascida prematura, depois de sair do hospital, tem uma vida normal igual a uma criança nascida já aos 9 meses? Então, assim que saem do hospital, nós explicamos às mães o cuidado que elas têm de ter a dobrar em relação a estes prematuros. Mas muitos deles têm uma vida normal. Vida normal quer dizer, tem cuidados que a mãe tem de fazer igual a um bebê normal, e incluindo o método canguru, que é aquele contacto que ela faz pele a pele para o bebê poder crescer. Olá, doutora. Meu nome é Margarida. Tenho uma pergunta. Uma criança que nasce antes do tempo será uma criança com baixo peso? Olá. A maior parte dos bebés, sim. É um bebê que nasce com menos de 2,5 kg e é um bebê que, por isso, precisa de recuperar o peso ou de cuidados extras para poder crescer mais rapidamente. Olá, doutora. Meu nome é Marcela. Gostaria de saber por que os bebês prematuros são tão vulneráveis a doenças. Olá. Os prematuros são mais vulneráveis a doenças porque o sistema de proteção deles ainda é imaturo, ou seja, não funciona adequadamente. Eles precisam de ter mais proteção para que não apanhem doenças, porque são facilmente suscetíveis a apanhar infecções. Bom, para trás a rubrica Saiba Mais, é sempre bom contar com a participação dos nossos telespectadores aqui no programa Saúde e Vida, e nós esperamos ter correspondido às expectativas do nosso público. Doutora Paula, são instantes finais do nosso programa Saúde e Vida, edição de hoje, em que falamos sobre a prematuridade. Gostava que, em jeito de últimas considerações, deixasse alguma recomendação para os pais encarregados de educação que neste momento acompanham o nosso programa e que por algum motivo tiveram os seus bebés prematuros ou estão nesse processo de recuperação dos seus bebés prematuros. Bem, muito obrigada, antes de mais nada. Como recomendação para os pais de bebés prematuros ou para as mães que estão à espera de bebés, que elas façam
o seguimento da consulta pré-natal, para que possam ser detectadas principalmente as infecções e as doenças preveníveis, como por exemplo a malária, como por exemplo a infecção urinária, como por exemplo a hipertensão arterial, que são as principais causas de bebês prematuros, e que elas façam esse pré-natal correto e que sigam as recomendações do hospital. E em termos de informação, bem, nós estamos no mês de novembro, é considerado novembro roxo, que é o mês da prematuridade. E o dia 17 de novembro é o Dia Mundial da Prematuridade, e nós convidamos a todos os pais que possam estar interessados e que queiram saber mais sobre prematuro, que podem aparecer nas nossas consultas, nas nossas palestras durante a Semana da Prematuridade no Hospital Central. Certo, eu sei muito bem que neste dia ou durante esta Semana da Prematuridade, o Hospital Central organiza sempre alguma comemoração, celebração alusiva a este dia, e neste ano não vamos fugir a esta regra. Pois não, este ano nós teremos no dia 19, que é o dia da prematuridade, na Semana da Prematuridade, nós iremos falar sobre a prematuridade com os médicos, residentes de pediatria. Teremos alguns depoimentos de mães de filhos que tiveram bebés prematuros aqui no nosso hospital, e teremos uma pequena confraternização nesse dia. Teremos também alguns amigos, algumas mães que tiveram bebés prematuros, que juntaram-se, criaram um grupo e resolveram doar-nos algumas coisinhas para os nossos prematuros. E também os médicos residentes de pediatria que se juntaram e vão oferecer alguns kits às mães dos bebés internados no nosso serviço. E qualquer pessoa pode se juntar a este movimento? Pode sim. Para nós, uma mãe que fica internada muito tempo no hospital com um bebê prematuro, tanto ela quanto o bebê estão frágeis e precisam de apoio, nem que seja um apoio emocional. Pronto, nós temos restrições de visitas para as mães, porque o bebê não pode estar exposto a infecções, mas para nós, quem quiser juntar-se à nossa causa, Novembro Roxo, principalmente para ajudar a espalhar a informação e ajudar a prevenir os casos de prematuridade, nós estamos aqui. Que bom. Muito obrigada, doutora, pela sua disponibilidade, por partilhar conosco o seu conhecimento sobre este tema, que é bastante pertinente. Obrigada. E nós esperamos contar com a presença da doutora nas próximas oportunidades. Bom, muito obrigada. O nosso programa de hoje termina por aqui. Esperamos que você tenha aprendido um pouco mais sobre a prematuridade. Se é mãe, siga à risca todas as recomendações dadas na consulta pré-natal. Aos familiares, devem sempre apoiar a mãe do prematuro. Aos pais encarregados de educação também devem ter muita atenção a esta questão. Por hoje é tudo, nós voltamos numa próxima oportunidade. Já sabe que pode se conectar conosco através das redes sociais e pode subscrever ao nosso canal no YouTube, partilhar, clicar gosto nos nossos vídeos e assim poder estar dentro de todas as atividades da H2N e também do programa Saúde e Vida. Tchau, tchau, cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.